Olá, vamos falar hoje sobre o coração de qualquer sistema operacional. A gente vai mergulhar fundo para entender o componente mais crítico de todos, o kernel Linux. É ele que literalmente faz tudo funcionar, que bombeia a vida para a máquina. Tá, então, o que é um kernel, afinal? Pensando de um jeito bem simples, ele é o primeiro programa que roda quando o computador liga. E olha, ele tem controle completo sobre tudo no sistema. É ele que gerencia a memória, os processos, o hardware, tudo mesmo. É tipo o grande chefe da operação. E para a gente entender isso direitinho, a nossa conversa hoje vai seguir por aqui. Primeiro, a gente vê o papel do kernel como o coração do sistema. Depois, a gente passa pela arquitetura monolítica dele, vê como os módulos dão inteligência e eficiência, fala sobre o poder da compilação e, por fim, como é que ele inicializa. Beleza, vamos começar então. Primeiro ponto, o coração do sistema. A ideia aqui é pensar no kernel como um maestro, sabe? Ele que rege essa orquestra complexa de hardware e software para que tudo toque em harmonia, sem desafinar. Imagina uma pirâmide. Lá no topo, na parte que a gente vê e usa, estão as aplicações. Sabe? O navegador de internet, o editor de texto, aquele jogo, são os programas do dia a dia, com os quais a gente interage o tempo todo. Aí, logo abaixo, fazendo essa ponte, tá ele, o kernel. Ele é o verdadeiro meio de campo do sistema. É ele que recebe todos os pedidos das aplicações. Pensa assim, quando um programa quer salvar um arquivo ou se conectar à internet, ele não vai lá e faz sozinho, não. Ele tem que pedir para o kernel. E lá na base de tudo, claro, tá o hardware. O disco, o teclado, o monitor, as peças físicas. E o ponto-chave aqui é o seguinte: só o kernel pode falar direto com esse pessoal. Nenhum outro programa tem esse privilégio. Ele funciona como um tradutor, pegando os pedidos dos programas e transformando em ações de verdade no hardware. Mas como é que esse maestro é organizado por dentro? E é isso que leva a gente para o nosso segundo ponto, a arquitetura monolítica. O nome parece complicado, mas a ideia é que o Linux tem um design bem específico, onde tudo que é essencial funciona junto, num único lugar. Ser monolítico, na prática, quer dizer o seguinte: todas as partes importantes do sistema operacional, como o gerenciamento de arquivos, a parte de rede, os drivers, está tudo junto, integrado num único programa gigante. E tudo isso roda numa área especial, super protegida, chamada espaço de núcleo. E essa escolha de designer tem uma consequência bem importante. Como está tudo interligado, a estabilidade é fundamental. Se uma partezinha desse núcleo falhar, por menor que seja, ela pode simplesmente derrubar o sistema inteiro. É uma aposta alta, né? O lado bom é a velocidade, porque a comunicação ali dentro é instantânea, mas o preço é essa interdependência total. Ué, mas peraí, se ele é um bloco gigante interligado, como é que ele consegue ser eficiente? Não deveria ser lento e pesado? E aí que a mágica acontece. Vamos para a terceira parte, os módulos. É aqui que está a inteligência e a agilidade do kernel. A grande sacada é essa. Para esse núcleo monolítico não virar um monstro comedor de memória RAM, o Linux usa uma coisa chamada módulos. Pensa nos módulos como se fossem plugins ou extensões para o kernel. Eles só são carregados na memória quando algum dispositivo ou programa realmente precisa deles. E o funcionamento disso é genial de tão simples. Vamos imaginar que alguém conecta um pendrive. Naquele exato instante, o kernel percebe isso e, pá, carrega um módulo específico para aquele pendrive. A pessoa usa o dispositivo e quando desconecta, o kernel vai lá e, pronto, descarrega o módulo, a memória fica livre de novo. É a eficiência em estado puro. Muito inteligente, né? Aliás, se essa explicação sobre a inteligência do kernel está sendo útil, que tal considerar se inscrever no canal e deixar um like? Isso dá uma força enorme para a gente continuar trazendo mais conteúdos assim direto ao ponto. Mas essa flexibilidade dos módulos é só o começo da história. Agora a gente vai entrar numa das maiores forças do Linux, algo que realmente o diferencia, o poder da compilação. É aqui que a personalização vai para outro nível. Pelo fato de ser de código aberto, dá para literalmente reconstruir o kernel do zero. E o que isso significa na prática? Significa que dá para tirar drivers que não são usados, deixando o sistema mais leve, dá para adicionar suporte para um hardware que acabou de ser lançado, ou até desligar recursos para deixar o sistema mais seguro e otimizado. Essa relação de causa e efeito é bem direta, olha só. Tira um driver inútil, o sistema inicializa mais rápido. Adiciona suporte a um hardware novo, a compatibilidade aumenta. Ativa ou desativa um recurso, o sistema fica otimizado.
No final das contas, o que importa é ter controle total para moldar o sistema exatamente para o que se precisa. E é exatamente por isso, por essa capacidade de compilação e personalização, que o Linux é tão incrivelmente versátil. É por isso que ele roda em basicamente tudo, desde um relógio de pulso super enxuto até os maiores supercomputadores do planeta. A base é a mesma, só que totalmente adaptada. Bom, chegamos na nossa última parte: inicialização e identidade. A gente já entendeu o que o kernel é e como ele é construído. Agora vamos ver ele em ação, naqueles primeiros segundos cruciais, quando o computador é ligado, e também como a gente faz para saber quem ele é. No momento em que o botão de ligar é apertado, uma sequência de eventos acontece muito rápido. O gerenciador de boot, o bootloader, passa a bola para o kernel. O kernel se descomprime na memória e, na mesma hora, já começa a escanear tudo para ver qual hardware está conectado. Em questão de segundos, ele carrega os drivers mais importantes e, pronto, o sistema ganha vida. E se bater aquela curiosidade de saber qual é a versão do Maestro que está regendo o sistema, é muito fácil descobrir. É só abrir o terminal e digitar o comando uname --A. O que aparecer na tela vai mostrar exatamente a versão do kernel que está rodando. E para fechar, fica uma reflexão. A gente viu o tempo todo que o kernel é esse grande maestro do hardware, que orquestra tudo. Mas isso leva a gente a uma pergunta bem interessante. Se o kernel é o maestro, quem é que compõe a música? Quem são os compositores por trás da partitura que ele rege? Fica aí a pergunta. Até a próxima!